Olá pessoal, meu nome é Adriana, eu sou farmacêutica na farmácia Vitalis e venho conversar com vocês hoje sobre os florais de Bach. Dr. Eduard Bach foi um médico que fez as pesquisas das flores que ele encontrou na Inglaterra e no país de Gales. Ele morava na Inglaterra e começou a pesquisar as flores locais. Então nós colocamos aqui algumas flores que foram pesquisadas pelo Dr. Eduard Bach. As primeiras que ele descobriu foi a flor do Mimulus e do Impatiens. Já no início das pesquisas, ele catalogou essas duas flores. Então, aquelas flores que tinham uma identidade com o temperamento do indivíduo era usada para tratar aquele indivíduo das suas moléstias. Dr. Eduard Bach, ele pesquisou de 1930 até 1934 na Inglaterra e no país de Gales. Ele foi fazendo uma maratona de descobertas. E quando ele decidiu vir para a Inglaterra e fixar a residência em Monte Vernon, que foi onde ele terminou os seus dias, né? Ele descobriu 18 espécies quando ele chegou em Monte Vernon. O restante das espécies florais foram descobertas lá em Monte Vernon mesmo. E vale ressaltar que são 38 flores que foram estudadas por Dr. Eduard Bach e apenas uma delas não é flor, porque existe um floral que é feito com a água de lá da Inglaterra, que é o Rock Water. Então é o único que não é flor, ok? Dr. Bach tinha a ajuda de uma grande amiga chamada Nora Weeks e seu marido, que ajudava a coletar essas flores e produzir essas essências florais. Hoje, quem trabalha com as flores lá em Monte Vernon é a filha de Nora Weeks, que continuou o trabalho da mãe e do Dr. Bach. Nora Weeks tem até livros escritos e ela ajudou muito nas pesquisas desse médico tão importante na área dos florais. Para se produzir essas essências florais, são utilizados dois métodos. O método da energia solar, onde essas flores são coletadas e são colocadas com água da fonte, que é essa água aqui que eu falei, que é de lá da Inglaterra, e eles colocam os potinhos com as flores, as pétalas e a água para se formar essa essência floral que é usada em frascos, que nós chamamos de frascos estoque. E existe um outro método, que é o método da fervura, onde eles colocam essas pétalas de flores, fervem e depois eles obtêm a mesma tintura, só que pelo método da fervura, e se tem a tintura mãe dessas flores de forma estoque, que nós chamamos assim porque é um vidrinho que vem puro. Essa tintura, que a gente chama de tintura mãe, ela é feita no brandy, que nada mais é do que um conhaque a 40%. Foi o veículo que eles encontraram para a conservação dessas flores em forma de tintura. Por quê? Ele tem um gosto adocicado, palatável e você acaba tendo uma conservação dessas tinturas pelo teor alcoólico que ele possui. Dr. Bach, ele fez todas essas pesquisas entre 1934 e 1936, ele catalogou o restante das essências florais. Então, para exemplificar, nós temos algumas aqui, né? Então, por exemplo, Star of Bethlehem, que faz parte do Rescue. Temos o Mimulus, que é o floral dos medos conhecidos. Peguei alguns. O Walnut, que é o floral das adaptações, adaptação a uma fase nova, a adaptação ao trabalho, adaptação a qualquer situação que exija da gente um esforço maior. Depois nós temos também o Olive, que é um floral para quando nós sentimos muito cansaço, muita sobrecarga de obrigações. Então ele identifica, por exemplo, nessa flor
Com a tintura em uso, ele percebeu que quando ele estava cansado e experimentava a tintura do Olive, ele melhorava. Então ele fez todos os experimentos nele próprio. E depois ele foi aplicando e ensinando essa técnica aos seus alunos, aos seus seguidores, aos seus colaboradores, lá em Monte Vernon. Pine é um floral que a gente diz que é para culpa, que é um sentimento muito comum em nós, seres humanos. Então ele tratava-se da culpa com o pine e percebeu que ele melhorava. Então ele é usado até hoje para essa situação, uma delas. O Crab Apple é um floral também bem interessante, eu acho assim, o que mais me chama a atenção. Quando a pessoa não aceita como ela é fisicamente. Então ela tem alguma coisa mal resolvida com o corpo, seja ela qual for, de qualquer natureza. Então o Crab Apple é como se ele fizesse uma limpeza no corpo daquela pessoa. Então uma pessoa vem nos procurar e uma das queixas é a relação com o corpo. O Crab Apple ajuda muito. Eu digo assim, vem nos procurar, mas eu vou explicar melhor para vocês como que é a questão dos ensinamentos do Dr. Bach. Dr. Eduard Bach, de 34 a 36, ele fez vários estudos a respeito desses florais e ele saiu pela Inglaterra para dar palestras. E aí começou os ensinamentos do professor Eduard Bach. E isso se mantém até hoje. Em 36 ele faleceu, mas ele deixou um legado de cultura e educação das suas formulações florais. Então existem muitos seguidores, existem cursos de pratitioner de Bach em vários países, como por exemplo o Brasil, o Japão, que são muito difundidos nesses países os florais de Bach, e a Inglaterra como um todo. Na época, quando ele faleceu em 36, Norwich assumiu os negócios das essências florais. E ela tomou uma decisão em 68 de fazer uma parceria com um laboratório. Até hoje essas essências ainda são produzidas lá em Monte Vernon, mas numa quantidade menor e são replicadas num laboratório chamado Nelsons. Então esse laboratório ele faz tanto a industrialização das essências florais pelo método do Dr. Eduard Bach, quanto a comercialização dessas essências. A farmácia de manipulação favorita do Dr. Eduard Bach é Nelsons Homeopathic Pharmacy, que fica no país de Gales e que é de propriedade desse grupo familiar, que mantém as tradições. Eles têm ISO 9000 hoje e eles têm um processo de industrialização que preserva muito as raízes da formulação do Dr. Eduard Bach. O que ele deixou de ensinamento que eu acho mais interessante? Ele queria que a ciência dos florais fosse muito popular e que as pessoas que fizessem os cursos da filosofia dele pudessem indicar esses florais. Então todos que são pratitioners são chamados irmãos. E os irmãos mais velhos cuidam dos mais novos. É essa filosofia que ele quis deixar. Como que funciona isso? Ele pensa que qualquer pessoa que seja habilitada da área da saúde ou afim, porque existe muito terapeuta floral hoje que pode indicar os florais. Eu aconselho que você procure saber se os florais utilizados são os florais de Bach, autênticos, ok? E também se a farmácia tem um profissional habilitado para fazer essas indicações, porque existe um curso, o curso são 2 anos praticamente de curso, fora o módulo internacional. O módulo internacional eu não tenho, mas eu ainda quero fazer e quero conhecer a casinha onde o Dr. Bach fez as primeiras essências florais em Monte Vernon, quero conhecer a farmácia no país de Gales, que é pertinho, e vale muito a pena. Na questão dos resultados, a gente observa que tem pessoas que respondem muito rápido, assim como na homeopatia existem pessoas que respondem muito rápido.
e isso varia do nível de energia de cada pessoa. Como os florais são medicamentos energéticos que absorveram a energia ou do sol ou no processo de fervura, ele vai atuar de forma sutil, assim como a homeopatia atua também. Então as respostas são muito diferentes e individualizadas, mas em geral, quando um paciente nos procura aqui no balcão e nos pede uma indicação de florais, nós procuramos fazer um questionário para essa pessoa responder, e através desse questionário e da conversa que eu vou ter com essa pessoa, aí nós formulamos um floral para que essa pessoa tome tantas vezes ao dia. Vale ressaltar que existe um número certo de essências que podem ser colocadas em cada frasquinho. O veículo que nós usamos também é um brand de altíssima qualidade e que vai proporcionar a essa pessoa a cura através da energia vital do organismo dela. Então é um princípio assim muito parecido com a cura pela homeopatia. E a gente tem muita procura de pessoas que querem conhecer os florais e que nos pedem ajuda. Tem pessoas que às vezes chegam aqui assim no sufoco mesmo, que vai fazer um exame de carta, por exemplo. Está tirando carta e vai fazer o exame e vem completamente nervosa. Então a gente procura sentir se esse nervoso dela é um medo, se ela é insegura, se ela tem algum trauma. Às vezes já sofreu algum acidente de carro, às vezes ela era pequenininha, nem ligou isso ao acontecimento, né, ao exame de carta que ela vai fazer. Então a gente faz uma abordagem e faz uma indicação. E nós podemos fazer essa indicação. O Pratitioner de Bach, ele tem toda essa qualificação para poder indicar os medicamentos. E vale muito a questão da confiança, né? Você ter uma pessoa da sua confiança, um irmão, como o Dr. Bach falava, né, o irmão mais velho, que ouça as suas angústias, que ouça quais são os seus sintomas, quais são as suas aflições e que tente formular um floral para você para te ajudar. O floral, assim como a homeopatia, ela não vai tirar o lugar dos medicamentos que a pessoa já toma, e nós temos essa responsabilidade como farmacêuticos que somos de não suspender nenhuma medicação, é óbvio que não. O que a gente faz apenas é um auxílio, um suporte complementar àquilo que a pessoa já vem tomando. Às vezes a pessoa pergunta pra gente, o paciente pergunta no balcão: eu posso parar de tomar o remédio tal? De jeito nenhum, porque tudo é um processo. Se um dia ele sentir melhora, e aí ele vai ao médico, e o médico fala: olha, nós vamos começar a tirar a sua medicação. Tudo bem, ele vai tirar. O remédio que a gente indica aqui, que é o floral, ele vai indo junto, não vai precisar ser retirado. Então, às vezes, ocorre uma substituição, mas ela é natural e guiada pelo médico responsável. A gente só ajuda na parte emocional. Os florais não são para sintomas físicos, são só sintomas emocionais, mentais, perturbações que a pessoa às vezes apresenta, e ansiedade, as pessoas vêm muito buscar isso. E interessante que tanto para a homeopatia como para o floral, eu falo sempre junto, para a gente ver que não é psicológico, que não é força da nossa imaginação, tanto a homeopatia quanto os florais de Bach, eles funcionam muito bem para animais. Então existe hoje marcas de produtos já industrializados para os bichinhos. São assim florais PET, né, que utilizam esses mesmos florais que o Dr. Bach estudou, e os profissionais da área veterinária fizeram as pesquisas, estudaram e também fizeram os floraizinhos já montados, né, já prontos para ansiedade, para cachorro, assim, por exemplo, gatinho, que são muito bravos, animais que se mordem, né, que se coçam muito. Por exemplo, o Crab Apple, ele é um floral muito indicado quando o cachorro começa a se automutilar. É um exemplo que eu tenho para dar e que funciona muito bem.
O rescue para gravidez psicológica é muito usado junto com o walnut. Então ele tem uso até para os animaizinhos. Então isso daí é uma coisa muito importante de se dizer. Aqui na farmácia nós temos uma equipe treinada. Se o pratitioner não estiver aqui no momento, as meninas vão entregar um relatório, o paciente vai responder, ou se for uma criança, a mãe da criança vai responder, vai retornar à farmácia, vai deixar esse questionário aqui e o pratitioner vai entrar em contato para poder formular um floral adequado para esse paciente que veio nos pedir ajuda. Se for uma conversa pessoalmente, é até melhor, mas às vezes as pessoas não têm tempo porque é um pouquinho longo, é um atendimento farmacêutico um pouco mais detalhado. Então, às vezes, isso aí de dar o questionário para a pessoa já facilita. Então, a pessoa leva para casa e traz respondido. E a gente tem conseguido auxiliar muitas pessoas que vêm nos procurar. Então, eu deixo hoje essa dica dos florais para vocês. E quem quiser mais informações a respeito de florais de Bach, algumas perguntas, dúvidas que tiverem, pode deixar nos comentários. Pode deixar que nós vamos respondendo para todos e quem quiser entre em contato conosco aqui também, direto na farmácia, que nós daremos todo o suporte necessário. Então, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje e eu vejo vocês no próximo programa. Muito obrigada, até lá!